Todos os cristãos têm o desejo de saber um pouco mais sobre as Escrituras. Por essa razão, nosso objetivo nessa playlist é fazer um breve comentário sobre uma passagem bíblica em uma linguagem clara, direta e acessível. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que postarmos novos vídeos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Este salmo é um cântico de confiança. Outros salmos dessa classe são os de número 11, 16, 23, 63 e 131. Os salmos de confiança, na maior parte das vezes, começa com um clamor pedindo livramento de algum inimigo, dá detalhes sobre esse inimigo e então termina agradecendo pela oração respondida ou porque uma resposta favorável é esperada. Este salmo pode ser dividido em duas partes, que de tão diferentes nos faz entender que podem ter sido composições separadas, que foram unidas para formar esse capítulo. Os versos 1 a 6 falam de fé e coragem. Os versos 7 a 14, um pedido de livramento. A primeira parte é definida como um salmo de confiança e a segunda parte como um salmo de lamentação. Muitos estudiosos se esforçaram para nos dizer algo sobre as circunstâncias históricas que poderiam ter inspirado essa composição poética. A que parece ser a mais popular é essa. Davi, no começo, expressou jubilosamente confiança no Senhor, a despeito de uma hoste de inimigos que ameaçavam sua vida. Subitamente, porém, sua atitude mudou. Ele orou ansiosamente para que o Senhor não se esquecesse dele, mas o ajudasse e o consolasse em seu tempo de necessidade. Visto que o Senhor era sua fonte de consolo e esperança, o salmista se fortaleceu, esperando que o Senhor entrasse em ação. Entretanto, a que parece ser mais exata é a que considera que essa composição foi escrita por um levita, que trabalhava no templo. Esse levita passou por uma perseguição que colocou a sua vida em risco. O compositor começa esse salmo declarando que Yahvé é a sua luz e salvação e que ele não precisa temer. Essa era a feliz condição do salmista. Ademais, ele tinha o Senhor como força, de modo que nenhum inimigo poderia fazer algum mal contra ele. Ao falar da luz, coloca-se em pauta a iluminação espiritual. A luz nesse verso pode ser entendida como conhecimento e direção. A luz foi cristianizada no Novo Testamento, apresentando Jesus como a luz do mundo.
A palavra salvação é usada nesse verso para se referir ao livramento da morte física, mas não é errado fazer uma aplicação espiritual para se referir à salvação da alma. A palavra fortaleza é usada como uma metáfora de origem militar. Essa palavra também pode ser traduzida por refúgio. Nesse verso, o salmista declara que teve uma grande vitória. Em outras traduções é usada a expressão comerem as minhas carnes, se referindo a uma ameaça de morte. Contudo, não é uma referência ao canibalismo como pode parecer. O salmista informa que Yahvé levou seus inimigos a tropeçar e cair, ou seja, uma interferência divina foi responsável pela derrota dos seus adversários. Os tempos do salmista eram cruéis e bárbaros. A possibilidade de morrer era uma preocupação constante. Além das enfermidades, havia a permanente possibilidade de guerras. Quando um exército chega aos portões de uma cidade, a população ficava desesperada. É possível que o salmista tenha vivenciado uma situação como essa. Nesse versículo, o compositor expressa o seu desejo de engajar-se no culto a Yahvé, no templo por um longo período. Para vários estudiosos, o fato do salmista falar sobre morar na casa do Senhor seria um indício que o autor do salmo foi um levita, e ele se referia à residência que existia no templo para a classe sacerdotal. Outros interpretam que o salmista estava se referindo a visitas frequentes ao templo. No contexto do cristianismo, ele é interpretado como a presença constante na igreja. Contemplar a beleza do Senhor pode se referir à beleza do templo ou à beleza do culto a Yahvé. Eu acredito que essa última interpretação é a mais adequada. Meditar no seu templo pode ser interpretado como a busca de comunhão com Deus. Entretanto, a literalidade desse texto se refere à busca espiritual de um homem que estava ligado ao templo e seu culto. O verso 4 pode ser interpretado como a aspiração de um servo do templo, um levita, assim como o desejo de uma pessoa devota, que deseja estar sempre na presença de Yahvé. O templo era um lugar de refúgio para o poeta. Ele se ocultaria em seu pavilhão e assim ficaria protegido dos seus inimigos. No original, a palavra traduzida aqui como pavilhão é sinônima de tenda ou de templo, e esse lugar é visto pelo salmista como um lugar de refúgio e segurança. Se aplicarmos essa palavra para o âmbito do cristianismo, podemos interpretar o pavilhão e o tabernáculo como nosso momento de adoração, em comunhão com a nossa comunidade cristã. Elevar-me-á sobre uma rocha pode ser uma referência ao templo, ou uma alusão ao próprio Deus. Esse versículo é cristianizado para fazer da rocha a pessoa de Cristo, conforme encontramos no Novo Testamento. O verso 6 começa com uma declaração que o salmista foi elevado acima dos inimigos e assim permaneceu, guardado em segurança, fora do alcance deles. Por esse motivo, o salmista poderia se dedicar ao trabalho e adoração no templo. A última parte desse versículo reforça a hipótese que o compositor desse salmo era um levita, que trabalhava no templo. Após o louvor e adoração dos 6 primeiros versos, o salmista se vê em perigo. Esse versículo inicia a transição de uma confiança triunfal para a súplica e pedido de ajuda. O verso 8 tem origem em um diálogo entre o salmista e Yahvé. Nesse texto, buscar a presença de Deus é buscar o seu favor e sua proteção. Nesse verso, o salmista demonstra que estava em perigo de vida, pelo que pleiteou não ser rejeitado no momento de adversidade. A expressão "o Deus da minha salvação" se refere ao Deus libertador, que podia salvar dos perigos. No âmbito do cristianismo, a expressão "rejeitar com ira" tem sido aplicada como a condenação da alma, e salvação como a salvação que alcançamos pela graça, por meio da fé. Provavelmente a primeira parte desse verso é uma maneira proverbial de dizer que todos os seus amigos e parentes tinham negado ajuda, mas ele esperava ser acolhido pelo Senhor. Algumas traduções trazem esse texto de uma forma que entendemos que o salmista foi abandonado pelos seus pais, sem a condicional "se". Com essa tradução, somos levados a outra perspectiva de interpretação, com muito mais ênfase à tristeza e desespero. Contudo, o salmista tinha certeza que Deus não o abandonaria.
Em um contexto de dúvida e tristeza, nesse verso o salmista orou pedindo orientação para não ser apanhado por seus inimigos. Este versículo também pode ser interpretado como um apelo para ser ensinado sobre a retidão. Contudo, me parece mais adequado entender esse verso como um pedido de orientação para escapar dos inimigos. Esse verso provavelmente revela o motivo da aflição do salmista. Parece que ele estava sendo acusado por falsas testemunhas. Provavelmente ele temia a possibilidade de ser condenado à morte, em razão dessas falsas acusações. Por esse motivo, ele pede a Deus para o livrar dos seus adversários. É comum nos Salmos de Lamentação terminar com uma nota de otimismo, louvor e agradecimento. Portanto, aqui, o homem que clamou com tanto desespero confia que as suas orações serão respondidas e ele não será derrotado por seus inimigos. O salmista declara que crê em uma operação bondosa de Yahvé em seu favor. O compositor tinha certeza que em vida seria beneficiado pela bondade do Senhor. Talvez esse versículo tenha sido uma adição litúrgica ao salmo. Aqueles que se reuniam no templo a fim de oferecer sacrifícios, entoar hinos e cumprir votos e ritos, foram chamados a esperar pela presença de Deus. Este salmo pode ter sido usado para ensinar lições para um homem desesperado que estava em perigo. Esse último versículo usa palavras muito profundas para os crentes. Espera, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Todos esses sentimentos e ações são possíveis apenas para quem tem uma fé genuína em Deus. O que você achou desse comentário bíblico? Há algum outro aspecto desse texto que deveria ter sido incluído? Deixe nos comentários a sua opinião. Vamos fazer dos comentários desse vídeo um espaço para a troca de experiências e informações.